Bom, meu tema é sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social e, pelo título já é estabelecido, o enfoque bem definido é a disciplina infraconstitucional. Então, eu não vou tentar tanto fazer uma interpretação teleológica dessa imunidade, tentar extrair o seu alcance da Constituição, mas fazer análise da regulação, uma regulação rica dessa imunidade, e, em certos momentos, fazer uma apreciação crítica, dizer que seria compatível, incompatível com a Constituição, e aí nós temos realmente vários problemas. Da sua importância prática e também da sinalização que o Supremo deu. Começou a julgar essa matéria lá em 1998, não terminou o julgamento até hoje. Então já se vão mais de 15 anos, nós temos uma situação meio indefinida e ela vai se consolidando de uma maneira, a meu ver, um pouco equivocada. Então, qual é a discussão? É se deveria essa matéria, essas imunidades das entidades beneficentes, ser regulada por lei complementar, ou pelo menos ter a sua regulação básica central, seus pressupostos mais importantes estabelecidos na lei complementar, ou se poderia ser regulada diretamente por lei ordinária. E aí a Constituição, a meu ver, diz expressamente que isso é matéria de lei complementar. Não diz nesses dispositivos que tratam dessas imunidades, no artigo 150, inciso 6, a linha C, ou no artigo 195, parágrafo 7º, mas diz de forma expressa lá no artigo 146, inciso 2, quando a Constituição trata da reserva de lei complementar, e diz de forma explícita que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder tributário, e as imunidades são o caso central de limitação constitucional ao poder tributário. São, como o professor Paulo de Barros Carvalho diz com muita precisão, são normas de incompetência tributária, são normas que negam o poder tributário. Então, vem a delimitar esse poder tributário. São casos centrais de limitação ao poder tributário. Então, na seção correspondente, que é iniciada pelo artigo 150 da Constituição, então, a meu ver, isso é claro. Mas há quem sustente que a matéria é de lei ordinária, porque a Constituição, ao se reportar a regulamentação legislativa, lá no artigo 156C e no artigo 195, parágrafo 7º, diz, atendidos os requisitos da lei, não qualifica a lei como complementar, e aí diz, então não haveria uma reserva de lei complementar. Bom, a questão foi para o Supremo, logo que saiu a regulamentação mais significativa das leis 9.532 e 9.638, 32 de 98, e aí nós temos duas ações diretas promovidas pelo professor Ives Gander da Silva Martins, muito importantes. A primeira é essa que eu destaco, a ADI 1802, medida cautelar, porque até hoje nós só temos o julgamento da medida cautelar, não temos julgamento de mérito, e aqui o Supremo adotou uma solução salomônica. Ele disse, as duas correntes são muito relevantes, então eu entendo que há reserva de lei complementar e também que não há reserva de lei complementar. Ou seja, que há reserva de lei complementar para regular uma parte e para outra parte não. Então, segundo o que se firmou nesse precedente, teria reserva de lei complementar para definir o âmbito material de proteção dessa imunidade. Ou seja, que materialidades, que bases econômicas não poderiam ser tributadas, ou seja, as noções de patrimônio, renda e serviço das entidades imunes. Que é uma regulação tão irrelevante na prática que não existe. E aí diz a definição dos requisitos subjetivos, ou seja, do que é uma instituição imune, aí cabe sim a lei ordinária. E essa regulação é tão importante que é a única que existe, é muito extensa, detalhada e rigorosa, esse é o aspecto. E rigorosa vem a limitar o alcance da imunidade. O Supremo se baseou nesse precedente em outro julgamento do Supremo e, claramente, quem for atrás desse primeiro julgamento referido, ele se baseou num precedente equivocado que não tratava daquela matéria, que não apreciou aquela matéria
e até teve uma transposição inadequada da fundamentação do voto para a ementa, que a ementa no espelho julgado, mas quem quiser ir atrás dessa questão pode sim. Mas o fato é que o Supremo não julgou isso. Depois dessa medida cautelar não se debruçou mais, pelo menos com detença, com seriedade sobre a questão. E aí o STJ começou a julgar a questão e começou a exigir os requisitos que estavam na lei, porque não lhe cabe fazer o controle de constitucionalidade. E aí começou a exigir esses requisitos, não, tem que ser observados todos os requisitos, tem que ter o certificado de entidade beneficente do qual a gente vai tratar a seguir. E depois a questão acabou voltando para o Supremo está meio chancelando essa orientação do STJ, e até hoje ele não quer enfrentar diretamente, porque ele vê que ela não está bem equacionada e a situação está meio acomodada. Então, esse é o panorama. A meu ver, tem uma reserva de lei complementar, o Supremo diz que tem uma reserva parcial de lei complementar, mas na prática é tudo regulado por lei ordinária e por decretos. E tem requisitos inovadores nos decretos e instruções normativas que não estão na lei ordinária. Mas vamos ver então quais são os requisitos mais significativos. Como eu disse, nós não temos uma imunidade, nós temos duas imunidades. Uma do artigo 150 e outra do artigo 195. A do artigo 150 é a imunidade frente a impostos. A do artigo 195, a imunidade frente a contribuições de seguridade social, quais sejam a contribuição sobre a folha, a contribuição sobre a receita, a COFINS, contribuição sobre o lucro, a CSL, essas são as mais significativas. E aí tem uma regulação da imunidade do artigo 150 e uma regulação da imunidade, e essa regulação mais rigorosa, do artigo 195. A imunidade do artigo 150 é regulada pelo CTN, no artigo 14, que diz pouco, que exige pouco para o reconhecimento da imunidade, e também pela Lei 9.532 de 97. O CTN exige basicamente o seguinte: que a entidade imune não distribua parcela da sua renda ou do seu patrimônio, o que é óbvio, não pode fazer isso, uma entidade de assistência social sem fins lucrativos não pode ter sua finalidade desviável. Tem que manter uma escrita fiscal regular, para que isso possa ser fiscalizado, e não aplique seus recursos não desempenhe atividades no exterior, porque aí também poderia propiciar a fraude. Então, são requisitos evidentes, requisitos necessários, que não venham a limitar o alcance da imunidade. E esse alcance da imunidade, que, como muito bem disse o professor Estevão Horvath, ele é delimitado pela Constituição, deve ser aferido pela interpretação constitucional, ele vem sendo restringido pela legislação. E aí começou com os requisitos, eu coloco aí na lâmina a lei que eu me refiro, é a Lei 9.532 de 97. E aí o primeiro é que a entidade preste serviços, atenda a população em geral. E esse já é um requisito polêmico, porque afasta do alcance da imunidade frente a impostos aquelas entidades de assistência social sem fins lucrativos de clientela restrita, como aquelas que são ligadas a empresas, instituições específicas, não vão atender todo mundo que bater as portas da instituição. Esse, a meu ver, já seria um requisito inconstitucional, porque vem restringir de forma significativa o alcance da imunidade, mas está na lei. Até hoje o Supremo não se debruçou, não veio a dizer com seriedade se esse requisito é constitucional ou não, mas ele já sinalizou no sentido da sua inconstitucionalidade, ao inclusive editar uma súmula dizendo que a imunidade do artigo 150, inciso 6c da Constituição, também se aplica às entidades fechadas de previdência privada. Então, se ela se aplica às entidades fechadas de previdência privada, desde que não haja contribuição dos seus beneficiários, também vai ser aplicada às entidades de assistência social, que aí é o caso central de aplicação, de clientela restrita. Então, avançando, outro requisito é a não remuneração dos seus dirigentes, que a gente poderia ver também como uma correspondência com aquele requisito do CTN de não distribuir parcela do seu patrimônio ou renda. Então, isso parece
Isso é um requisito necessário, mas a gente vai ver que a própria lei acabou excepcionando isso, pela necessidade que muitas entidades têm de efetivamente remunerar os seus administradores, que não podem sempre trabalhar de graça. Outro requisito, recolhimento dos tributos retidos. Isso é uma exigência da legislação tributária. Como se sabe, a imunidade tributária não vai afastar a aplicação daqueles deveres instrumentais, daquelas obrigações acessórias. Aqui no caso, a entidade imune vai estar atuando como se chama um agente de retenção, vai estar retendo e recolhendo. Isso é necessário, ela tem que fazer isso, pode inclusive ser autuada pelo descumprimento. Seus dirigentes podem ser responsabilizados criminalmente por isso. Mas, a meu ver, o descumprimento disso não é a razão para se afastar da imunidade tributária. Porque a imunidade tributária, a gente sempre tem que ter isso em mente, é uma norma de incompetência tributária. Ela nega a competência, ela dimensiona o poder que o ente tem de tributar. Então, ele não pode dizer, foi descumprida uma exigência legal, então eu não vou reconhecer a imunidade. É o que acontece aqui em vários outros requisitos. E o último requisito ali é a garantia da destinação do patrimônio a outra entidade imune. Isso não está no CTN, mas me parece evidente também para não se permitir o desvirtuamento da entidade. Como eu indiquei, atualmente, isso não era permitido, mas atualmente se admite a remuneração dos dirigentes. Isso ocorreu com uma lei de 2013, do ano passado, a lei 12.868, que permitiu expressamente essa remuneração e estabeleceu certos critérios. Em primeiro lugar, seus dirigentes não estatutários, ou seja, aqueles contratados no regime seletista, podem ser remunerados, e aí não tem teto algum, podem e frequentemente tem uma remuneração bem expressiva, porque há muitas instituições de grande porte que demandam a contratação de um profissional muito qualificado e disputado no mercado. Mas diz que quanto aos dirigentes estatutários, os diretores estatutários, ou seja, aqueles eleitos, aí se estabelece um teto. Esse teto, esse limite é 70% do teto do funcionalismo público, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E também a lei estabelece como que uma regra de nepotismo que veda a remuneração de qualquer dirigente que seja cônjuge ou parente de sócio, instituidor, aí benfeitor da entidade. Estabelece também um patamar geral no total da remuneração que não pode passar 5 vezes aquele limite máximo, que é os 70% do teto do regime geral. Bom, então, essa regulação que existe para a imunidade frente a impostos, vocês veem que a lei não exige muito, ela exige até traz algumas exigências, a meu ver, inadequadas, mas não são muito rigorosas, muito específicas, mas no que diz com a imunidade frente a contribuições, isso ocorre efetivamente um périto atrás do reconhecimento dessa imunidade, tem um processo administrativo, tem muitas exigências, isso é analisado, como eu vou indicar a seguida, pelos próprios ministérios, então é um procedimento muito mais rigoroso. Pois bem, onde está a regulação? Não está diretamente no CTN, está na Lei 12.101 de 2009, está no decreto também, decreto 8.242 de 2014, e numa instrução normativa na parte que diz respeito à Receita Federal do Brasil, a instrução normativa 971 de 2009. É interessante aqui entrar um pouquinho na interpretação constitucional, que a Constituição utiliza vocábulos diferentes no artigo 150 e no artigo 195, parágrafo 7. No artigo 150, ela fala nas entidades de assistência social sem fins lucrativos. E no artigo 195, parágrafo 7, ela fala nas entidades beneficentes de assistência social.
Muitas vezes a doutrina não trabalha com essa distinção, vê como um único âmbito subjetivo de aplicação, mas, a meu ver, e também no Supremo isso é relevante. Por quê? Porque a própria noção de entidade beneficente é uma entidade que vai desenvolver uma atividade filantrópica. Então, me parece, pelo menos foi isso que o Supremo já sinalizou, que o requisito da filantropia é necessário. A questão é como eu vou dimensionar esse requisito, e é o que estabelece a Lei 12.101. Então, nós temos dois pressupostos fundamentais para o reconhecimento dessa imunidade, que são basicamente o preenchimento dos requisitos do artigo 29, que são similares àqueles requisitos da imunidade frente a impostos, e também a obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, que aí tem vários requisitos específicos, eu vou elencar em seguida. Estamos passando aqui a lâmina. Quais seriam esses requisitos do artigo 29? Não pode ter vantagem e benefício direto ou indireto aos seus dirigentes, administradores, sócios, e isso também parece claro. Muitas vezes a gente vê isso mesmo em instituições sérias. Por exemplo, uma instituição de saúde que aluga por um preço muito módico boa parte do seu espaço para que seja colocado laboratório, que é de propriedade de um dos sócios, de um dos diretores da instituição, mas sempre tem certos problemas e nem todos eles têm repercutido no reconhecimento da imunidade. Uma questão polêmica são as certidões de regularidade fiscal. É aconselhável que toda instituição, toda empresa esteja em dia de pagamento dos tributos e que assim possa obter as certidões de regularidade fiscal. Mas não me parece necessário que, para que seja reconhecida uma imunidade, que aí eu repiso, vou reafirmar novamente, é uma proibição constitucional de tributação, é uma negação do poder tributário, se exige uma certidão de regularidade fiscal. Até porque, às vezes, a autuação pode ser indevida, às vezes pode ter tido uma má gestão no período anterior, mas hoje em dia a empresa está numa situação séria, está tentando regularizar, então não parece ter uma relação à existência de débitos com o próprio reconhecimento de que a instituição é séria. Então eu acho possível, pelo menos em certas situações, afastar, ou seria um pouco mais forte, declarar a própria inconstitucionalidade desse requisito, e nós temos depois as demais certidões de praxe. Então vamos entrar aqui na grande questão, que é a certificação das entidades beneficentes. Eu coloquei aqui a luta pelo SEBAS, o certificado de entidades. Porque parece... O que acontece na prática é que a legislação trata essa imunidade como uma isenção. E é assim que ela é tratada. A Constituição fala em isenção, mas todo mundo sabe, o Supremo já afirmou isso mais de uma vez. A isenção prevista na Constituição, imunidade é, e nós estamos tratando claramente de uma imunidade constitucional. Mas há a exigência dessa certificação e há vários requisitos específicos para a obtenção da certificação. E aqui nós temos, como é feita a certificação. Ela é realizada pelos ministérios. Então, se a instituição atua na área da saúde, ela vai pedir a certificação para o Ministério da Saúde. Se é uma instituição de educação, vai pedir a certificação para o Ministério da Educação. E se é de assistência social, para o Ministério do Desenvolvimento Social. E esses ministérios, eles não vão analisar aqueles requisitos do artigo 29. Esses requisitos do artigo 29 vão poder ser aferidos posteriormente pela Receita. Então, não se verifica se eles estão presentes para conceder ou não o certificado, mas pode ser que depois de uma fiscalização a Receita verifique alguma irregularidade e vá autuar, encaminhar a cassação do certificado para o Ministério. Bom, primeiro ponto polêmico é o exercício do direito. A lei trata o certificado como um ato constitutivo do direito.
no sentido de que o direito à isenção só existe depois da certificação, e condiciona a obtenção desse certificado a 12 meses de existência da instituição. Então, nós temos aqui um lapso de 1 ano, no mínimo, no qual a imunidade não pode ser aplicada. Porque, reiterando, retomando, isso é uma imunidade tributária, é uma negação do poder tributário que não pode ser mutilada pela legislação. E é o que está acontecendo aqui, nesse período não se reconhece. Pode ser criada uma instituição beneficente, altamente séria, com uma atuação muito relevante e, segundo a legislação, ela teria que ficar pagando todos os tributos, pelo menos todas as contribuições de seguridade social, até obter a sua certificação. Isso me parece também inadequado. Até peguei um processo em que uma instituição foi criada, não estava recolhendo as contribuições, foi autuada pela Receita, e aí eu, pelo menos, dei efeito suspensivo para isso, até ver se era efetivamente uma instituição que preencheria todos esses requisitos. Questão prazo de validade do certificado. A lei fala que o decreto, e aí é o decreto regulando a imunidade, seria matéria de lei complementar, pode fixar o prazo de 1 a 5 anos, o decreto fixa o prazo geral de 3 anos, e é basicamente esse prazo que vai ser seguido. E aí tem a questão da renovação. Está para terminar esses 3 anos, o que a instituição deve fazer? Ela deve pedir a renovação do certificado, e pela regulação atual ela deve pedir a renovação do certificado dentro dos 360 dias imediatamente anteriores ao término da validade do certificado. Se ela pedir antes disso, vai ser intempestivo, não vai me analisar, provavelmente porque os ministérios já estavam com muitos pedidos antecipados ali, resolvendo dizer não, só pode entrar quando tiver para terminar o prazo de validade. E aí os requisitos básicos. Primeiro requisito, a universalidade do atendimento. Aqui até me parece um pouco mais plausível, porque se trata de uma instituição beneficente de assistência social e que ela vai ter que ter uma atuação filantrópica gratuita, e a própria Seguridade Social é regida pelo princípio da universalidade. Então, aqui há um argumento mais robusto para sustentar essa exigência da universalidade. E o segundo é o requisito da filantropia. Esse requisito da filantropia, ele é bem questionável, eu acho que não pode ser aplicado para a imunidade frente a impostos, mas aí se fazer uma interpretação constitucional até literal, sistemática, comparando um dispositivo com o outro, eu posso dizer que essa imunidade para afastar a cobrança das contribuições de seguridade social só vai se aplicar àquelas instituições que tenham, no mínimo, um pouco de atuação gratuita filantrópica para a população carente. Então, e essa foi a conclusão que o Supremo tomou lá na ADI 1802, medida cautelar, em que ele disse que é inconstitucional a exigência de filantropia total, a atuação exclusivamente gratuita da instituição, e que é inconstitucional também a restrição da imunidade apenas às receitas correspondentes à atuação gratuita, mas não é inconstitucional e é necessário a exigência de uma certa gratuidade. E aqui vocês veem um problema, e até um problema teórico, porque nós temos uma imunidade que vem a limitar o poder tributário, mas essa imunidade deve ser regulada por lei. E a Constituição fala em entidade beneficente, que deve ter uma atuação pelo menos um pouco filantrópica, mas não estabelece percentual algum. Então é a lei que vai regular isso, até a própria Constituição remete à regulação legislativa. Então, efetivamente, o legislador vai ter certos espaços para conformar a imunidade. O problema é que ele tem certos espaços, não tem total liberdade. E há de ser feito um rigoroso controle judicial quanto à observância desses espaços, sobretudo em atenção à própria finalidade da imunidade. Bom, eu já estou perto do final do meu tempo, vamos entrar nesses requisitos da filantropia. Conforme a área, os requisitos são diferentes. Para a área da saúde, o requisito é de 60%, no mínimo 60% de atuação de atendimento pelo SUS.
Então, se a instituição não atender pelo menos 60% pelo SUS, ela não poderia ter imunidade reconhecida. A legislação, os atos infralegais admitem formas alternativas de preencher esse requisito. Por exemplo, tem um hospital em Porto Alegre, um hospital muito bom, o melhor hospital da cidade, o Hospital Moinhos de Vento, que para cumprir esse requisito, ele construiu um hospital muito bom para a população carente, o Hospital da Restinga, utilizando os recursos da filantropia. Então não foi atendendo pacientes pelo SUS, mas utilizou uma parcela e construiu o hospital, deu esse hospital, se não me engano, foi para a prefeitura, e com isso preencheu o requisito legal. Então vocês veem que essa imunidade, o reconhecimento dessa imunidade acaba sendo negociado. Isso já deu, todo mundo que tem um contato um pouco maior com a matéria sabe, deu alguns problemas, deu até ensejo a problemas de corrupção, porque a obtenção desse certificado é importante. Isso tem a atuação dos ministérios, tem muitos requisitos, tem a possibilidade de negociação, e às vezes se criava dificuldade para vender facilidade, que algumas instituições caíam nisso e quem sabe que teve já vários problemas com isso. É interessante esse requisito da saúde. Por que se fala em filantropia, em atendimento gratuito, se coloca o requisito de atuação no SUS, de atendimento no SUS? Aqui a própria legislação reconhecendo que o atendimento no SUS é deficitário. E aí o problema é que quanto menos se atualiza as tabelas do SUS, quanto pior se remunera no âmbito do SUS, mais se exige dessas instituições. Então o percentual de filantropia vai sendo majorado pela mera não atualização da tabela do SUS. Isso acaba sufocando muitas entidades. Tem até um hospital em São Paulo foi fechado por causa disso, né? Se não me engano, eu acompanhei no noticiário, mas é o requisito aplicável na área da saúde. E aí, no âmbito da educação, a legislação exige uma bolsa integral para cada 5 alunos pagantes, que pelos meus cálculos dá 16,66% de gratuidade, ou uma bolsa integral e bolsas parciais também para fechar esse percentual. E no âmbito da assistência social, aí a atuação deve ser exclusivamente gratuita, admitida a remuneração para atendimento a idosos, e aí tem uma ressalva expressa, de até 70% do seu benefício previdenciário ou assistencial. Então, na assistência social não poderia ter cobrança nenhuma, teria que ser uma atuação exclusivamente filantrópica, salvo para o atendimento, para o acolhimento de idosos, que poderia se cobrar um valor até 70% do seu benefício. Bom, meus caros, era isso que eu gostaria de ressaltar, essa regulação básica, mas vocês veem como essa imunidade ela vem sendo tratada como uma isenção pela legislação. E aqui está o problema de o Supremo não julgar, não dizer que há efetivamente uma reserva complementar, porque daria muito mais estabilidade para a questão. Colocaria esse requisito de forma clara, permitiria uma análise mais crítica e não deixar esses requisitos para a lei ordinária, para atos infralegais, e a tendência muitas vezes do administrador é de começar a exigir mais das instituições e assim limitar o alcance por atos infralegais da imunidade e assim ampliar o poder tributário contrariamente à Constituição. E o pior de tudo é que acaba sufocando entidades filantrópicas. Se exige tanta filantropia que acaba inviabilizando o desempenho da atividade social, de assistência social e filantrópica. Isso, a meu ver, é efetivamente contraproducente. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção.